esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E o nosso programa está aqui no Rio Tietê e nós viemos registrar um vilarejo que ficou submerso sob as águas. E o nosso programa vai contar um pouquinho dessa história para vocês. Não saiam daí porque está recheado de muita informação. Seu Azor, então a gente vai passar um pouquinho, né, do que restou do cemitério, da mangueira, dos tanques. E o senhor vai contar um pouquinho dessa história pra gente, para outras pessoas que viveram aqui, né, relembrar um pouquinho dessa história. Vamos lá? Vamos. Então aqui eu estou perante as duas mangueiras, que era do chefe da estação, e vim relembrar a margem do rio, vim relembrar a igrejinha que teve, a casa natal que é minha, que foi do meu pai, vim relembrar, e a lembrar da linha do trem de Sorocabana, que há muito tempo fornecemos areia, pedregulho, para Sorocabana, era transportado pelo trenzinho da Sorocabana. Quando o senhor morava aqui, o rio era bastante estreito, né? Tinha mais ou menos quanto de largura, seu Azor? Quando nós morávamos aqui, o rio tinha a margem, era 225 metros, rio correntoso. Servia que nós todos bebia até a água dele. Servia para nós de água para nós tomar. E essas imagens que a Dani está mostrando aí é dessa imensidão desse rio maravilhoso, onde o Rui Pirré gentilmente está nos cedendo essas imagens para que a gente possa entender essa imensidão de rio de 4.000 metros, ou seja, 4 quilômetros de largura. E antigamente não tinha isso, né? Era cerca de 200, 300 metros, nem isso. Aqui perante onde nós estamos era 225 metros. 225 metros. E quantas pessoas viviam nessa comunidade, nesse vilarejo? Aqui era mais ou menos... Tinha umas 50 casas, que era de aluguel do falecido Secane, e da Sorocabana tinha 16 casas. E praticamente vocês eram todos uma família unida? É tudo uma família unida, era um bairro tudo unido. Então, aqui nós, quando eu ia fazer as festas, todo mundo era unido. Tinha uma igrejinha ali, que tinha uma novena de 9 dias, e nós batíamos o sino, todo mundo ia para rezar o terço. Como que chamava a igreja? Nós tínhamos ela como Nossa Senhora do Rosário. Agora, diz que trocou o nome, não sei, porque há muito tempo, né? Será que ainda existe essa igreja aqui ou não? Porque há muito tempo nós queríamos vir aqui e falaram que o Ademar de Barro tinha comprado a fazenda e os bois derrubaram derrubaram a igreja. Então eu vim ver para provar se derrubaram mesmo. E lembro muito bem do Laria que está debaixo da água, o Laria, a estação Sorocabana, a Tupi, e muitas casas estão debaixo de água, ficou debaixo de água. Não sei se tiraram, porque eu fui embora aqui em 58, quando nós recebemos a notícia que ia encher o rio, e comprar a parte nossa e fomos embora. Fomos embora para Igaraçu do Tietê. Então, quando estava enchendo o rio, o senhor não quis ver a desgraça, não quis ver tudo? Aí, em 1962, fui padrinho no casamento de uma moça trabalhando no Laria. Eu vi o rio já estava enchendo, estava parado.
E quanto tempo depois que vocês saíram, o senhor voltou aqui? Só hoje ou voltou em algum dia? Eu voltei sim, mas pescar, mas não assim, só vindo ali na barranca do rio pescar, mesmo ficava, pousava, ficava ali. Quer dizer que aqui nesse local o senhor nunca esteve? Nunca mais estive. Isso há cerca de 70 anos atrás? 58. Desde 58 eu fui embora aqui, nunca mais voltei para cá. Então vamos mostrar um pouquinho. E do cemitério, o senhor lembra de alguma coisa? Eu lembro do cemitério. O cemitério tinha a linha de trem, depois tinha o cemitério, aí tinha turma 5. E quando foram fazer o cemitério, quem cercou o cemitério lá foi meu pai. Nós que cerquemos com lasca de Guarantã. Lasca de Guarantã, uma madeira muito resistente. Madeira muito resistente, madeira boa mesmo. É que nós que fizemos, nós que cerquemos. Agora não me lembro qual foi o... Para mim foi o Ademar de Barro que cedeu para nós o terreno lá. Para nós não, né? Cedeu para fazer o cemitério. Agora o seu Azor tem uma história muito interessante, que ele falava que quando o rio era ainda estreito, né, seu Azor, vocês ficavam, o seu pai e vocês tinham a preocupação ou a incumbência de resgatar os corpos que se afogavam lá para cima, na mina, em Anhembi, e desciam a correnteza em Conchas, descia a correnteza e chegava até aqui. Vocês eram responsáveis para ficar com esses corpos e conservá-lo. Como que é essa história toda? Então, ele morria, então já avisava assim, ó, a turma dos Paulos trabalha com tirar areia, só ele tem navegação, então vocês fiquem de olho para ver quando o defunto passar e pegava. Então nós pegamos muitos defuntos aqui. Aí nós levava para Vitoriana, né? Levava para Vitoriana. Depois, e não tinha, aí tinha que bater, o Rui Pirré batia o telefone para Botucatu para a polícia vir, mas a polícia não tinha vindo, tinha que vir de trem. Aí só que suportava muita gente sem registro, ninguém conhecia, ninguém sabia e suportava em Vitoriana. Depois, aí conseguiram fazer um cemitério aqui na nossa vila. Me mata uma curiosidade, vinha muitos corpos assim por dia, por semana, como que era a quantidade disso? Não, assim, às vezes vinha, um mês vinha 1, vinha 2, às vezes vinha 3, veio passar 5, 6 meses, não vinha ninguém. Aí vinha muitos pescadores também do Botucatu, morria na água, nós que pegava. E o senhor estava contando uma curiosidade que vocês não tiravam os corpos da água, e sim deixavam dentro da água amarrado numa corda para conservar o corpo, como que é isso? Não, né, deixava amarrado até a polícia chegar. Quando a polícia chegava, ele liberava os corpos, nós tirava e levava para Vitoriana. E nunca poderia tirar da água? Não, enquanto a polícia liberasse, não. Nunca podia. Vocês não tiravam da água para conservar, porque o cheiro era muito... Era muito, ainda não podia, porque não podia. Quando ele tirava do rio, a polícia que autorizava nós tirar. Vinha 2, 3 praças, nós tirava. Escrivão, marcava. Aí nós pegava e levava para Vitoriano. Levava para Vitoriano, punhava em cima de um carro de boi, uma carroça e levava. E esses corpos eram raramente ou sempre reconhecidos? Ah, nunca reconhecemos só 2. Esse que tinha o pezão de 46 de Carçava e um chamava-se Dorvalino, trabalhava com meu pai. Mataram ele aqui no Jaú. Conta para nós em detalhes essa história de um homem que calçava 46 e que vocês acharam aqui. Então, nesse homem, ele chamava Zelão. Ele trabalhava na Sorocabana, nessas casinhas que eu falei para vocês. Aí ele bebeu lá com um homem que se chamasse... Como é que eu esqueci o nome dele agora? Dito Barbino. Aí fizeram uma briga. O cara saiu daqui do Porto Martim da Venda, foi numa fazenda chamada Santo Antônio, que era a moradia dele, foi lá, pegou uma espingarda, veio e matou ele. Aí o povo daqui do Porto Martim pegaram e prenderam num porão da lancha, e ligaram para Botucatu até chegar a polícia para levar ele preso. Rui Pirré, ele que tem uma história vivida aqui, né? Nasceu, foi criado dentro do Porto Martins. E os seus avós, bisavós, têm uma história muito bonita dentro desse vilarejo, não, Rui? Realmente, Nenê, a emoção, uma hora dessa, fala mais alto um pouco. Eu estou aqui hoje, em 2013, se eu piscar o olho, me volta toda a cena há 50 anos atrás. Tempo de criança, tempo de vovó, de vovô, que papai praticamente nasceu aqui no Porto Martins. Então, é emoção. É muita emoção. A gente vê essa represa hoje, a gente viu quando ela cresceu, quando ela se alargou desse jeito. Até a semana antes dela subir de uma vez, eu fiquei assustado, porque eu vi o rio com 200 metros, na semana seguinte ele estava com 4 km de largura. Eu falei, agora dançou, afundou tudo, né? E lembro da mangueira que eu conto pro pessoal,
que as mangueiras que minha avó plantou, né? Olha aí, ó. Então, é muita emoção, realmente. Então, nessa serra que nós estamos aqui, hoje era da propriedade dos seus avós. Na realidade, a 20 metros acima ali é onde passava trilho de trem. E um pouquinho mais à frente era o portão de entrada da casa da minha avó. E aquelas mangueiras ali eram no quintal da casa da minha avó, onde eu passava a minha infância brincando em cima da mangueira. Na realidade, eu falava pro pessoal que estava em cima da mangueira, porque eu me sumia lá no meio das mangueiras e ninguém me procurava lá. Na realidade, eu pulava para fora do quintal e vinha para a beira do rio, que minha paixão sempre foi o rio. Rui, eu fico imaginando, né? Deve ser uma emoção muito grande para você estar hoje aqui. Você vive aqui às margens do Rio Tietê, aqui do Porto Martins, do Rio Bonito, né? Hoje tem uma empresa aqui que faz turismo, né? E isso ainda você convive com aquilo que você conviveu desde lá do seu tempo de criança. Eu queria perguntar, quando mais ou menos que isso ocorreu, essa inundação que foi, para quem não sabe, né, foi através da represa de Barra Bonita, né, que precisou represar o rio para que fizesse as comportas. Eu queria que você contasse o ano e um pouquinho dessa história para a gente. Na realidade, a empresa de travessia, de transporte de passageiros, na realidade, surgiu numa brincadeira minha em 1957, quando eu fiz a minha primeira travessia. Muita gente sabe dessa história, com barcos que ficavam aqui no Porto Martins. E como que foi essa travessia? Como eu digo, eu ficava na mangueira, só que eu pulava para fora da mangueira e ia para a beira do rio. E aqui embaixo tinha um lugar onde o pessoal amarrava os barcos. E naquela época era tudo barcos de madeira e amarrados com corrente. Então eu puxava o barco para a margem da praia, dava um impulso no barco, pulava dentro na esperança que a hora que esticasse a corrente, quebrasse a corrente e soltasse o barco, para mim poder sair navegando. E algum dia quebrou essa corrente ou não? Várias vezes. E essa vez que eu consegui fazer essa peripécia, eu desci o rio, acho que uns 300 metros rio abaixo, que ele era bem caudaloso, mas não era tão correnteza, era bem caudaloso assim, tranquilo. E eu vi um senhor que estava subindo da outra margem para atravessar para o Porto Martins. Então eu percebi que o senhor ia ter que atravessar e eu ofereci carona para ele. Falou: o senhor não quer atravessar? Eu falei: eu quero. Aí eu fui remando, não tinha remo, era com o pé ou com os braços deitados na proa do barco, consegui atravessar o rio e atravessei esse senhor. Atravessei ele pro lado de cá e continuei brincando com os barcos lá para baixo. E ele veio embora pro porto. E chegando aqui no Porto Martins, o pessoal estava alvoroçado já, achando que eu já tinha morrido, caído no rio e tudo mais. Aí ele se inteirou da história e perguntou: mas o que está acontecendo? Nós estamos procurando um rapaz. O molequinho loirinho está lá embaixo com o barco lá para baixo. Aí foi todo mundo correndo atrás de mim lá para me pegar, porque achava que eu já tinha morrido. É isso aí, nós estamos aqui conversando com o Rui Pirré. E após os comerciais nós voltamos com muita história para vocês aqui do Porto Martins. Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Toda sexta na TV Alfa,
você tem um encontro marcado com Márcio Paes de Almeida. Um programa com muita informação, descontração com entrevistados especiais. Encontro marcado, toda sexta na TV Alfa. E Rui, você tinha contado pra gente uma história interessante sobre o seu avô que mexia com um cascavel, né? Aqui na região era muito grande o índice de acidentes com cobras, principalmente com cascavéis. É habitat natural delas e é normal que tenha muitas, e tem muitas. Então o vovô fez um curso lá no Instituto Butantan em São Paulo de como manusear as cobras, fazer a aplicação de antídoto. Então ele tinha um convênio com o Instituto Butantan e o Instituto Butantan mandava para ele seringas, mandava ampolas de antídotos, né? Para ele aplicar nas pessoas que tivessem tido acidentes com ofídeos. E vovô me ensinou tudo a respeito, ensinou como mexer com cobras, desde criança, praticamente a primeira cascavel que eu peguei na mão, eu lembro que eu mexia, tremia mais que vara verde praticamente. Inclusive, todo animal selvagem, você tem que ter um certo sangue frio e uma certa paciência para mexer com eles. Porque você pega, por exemplo, uma cascavel na mão, ela tá ali entregue, ela tá quietinha, na realidade ela tá super cansada, já que ela já não aguenta mais. Então ela tá quietinha, ela fica praticamente imóvel, na realidade ela tá descansando, ela tá guardando energias. Tanto pode ser uma cascavel como um lagarto ou com um jacaré, ou com qualquer outro animal selvagem. Quanto você menos esperar, ele começa a se estribuchar, você não está esperando essa reação. Você acha que o bicho está ali molinho, está quietinho, de repente ele começa a se estribuchar tudo, e nessa hora também que é muito perigoso acontecer o acidente. Porque nessa hora você se assusta, você relaxa, solta, e aí que vai acontecer o acidente. Você pode ser mordido ou picado nesse momento. Seu avô foi ou você foi picado algumas vezes por cobra? Não, levei muita mordida de jiboia, porque eu tinha as minhas cascavéis, porque eu tinha um primo que há muito tempo a gente ia fazer uma empresa para fornecer venenos para laboratórios. Então eu fiquei incumbido de segurar as cobras e ele tinha o contato com o laboratório. Mas no começo dessa nossa empreitada, eu não lembro exatamente, foi na década de 80, no começo da década de 80, ele sofreu um acidente, infelizmente, e acabou falecendo. O nosso querido primo Cláudio. Então, praticamente, desde então, eu abandonei essa ideia de criar as cascavéis para fazer essa retirada de venenos, né? Que, na realidade, é uma mina de ouro isso, mas precisa toda uma técnica para poder mexer. Então, era mais por brincadeira mesmo. Aí eu comecei a criar jiboias, por exemplo, que dava para a gente manusear, não tinha tanto perigo que nem uma cascavel, né? Então eu sempre tive no bar, desde a década de 80, algumas jiboias lá que a gente amansava elas e pro pessoal ficar brincando, tirar foto. Era um atrativo do bar praticamente essas coisas. E nessa convivência que você teve com o seu avô, você lembra de muitos acidentes assim, com amigos seus, com vizinhos, ou, enfim, com o pessoal que vivia aqui na comunidade? Na realidade, eu vivia pouco com meu avô. A gente vinha praticamente aqui de fim de semana, passava o fim de semana e durante a semana a gente ficava na cidade, que tinha as escolas e tal. Então eu vinha pra cá, a não ser férias que a gente passava aqui, mas eu nunca vi. O vovô contava que sempre tinha casos de acidentes e tal, ele fazia a aplicação do soro, tem uma técnica também para fazer essa aplicação de soro. Inclusive, para você ter uma ideia, a cascavel, mesmo que você seja socorrido a tempo, uma coisa importante até da cascavel. Quando você é picado por uma cascavel, você recebe o tratamento e você não está dispensado. Dali um mês, por exemplo, alguma partícula do veneno, na casa da toxina dela, que permanece no organismo, ele pode se recriar e voltar com força total depois de um mês. É a mesma coisa que depois de um mês, mesmo você passando por um tratamento com o soro, você pode vir à morte por essa recriação de toxinas, né? Então o vovô me explicou tudo que eu sei sobre cobras. Então sempre mexia com as bichinhas, sabe? Eu vi você aí sendo um picado por formiga, né? Ainda existe cobra aqui ou não? Existe. Hoje nós estamos tranquilos porque praticamente, principalmente a cobra, a cascavel, as cobras venenosas, elas têm mais o hábito noturno. E como nós estamos no inverno, então não tem tanta incidência. A cascavel, por exemplo, ela sai mais no verão para se alimentar.
Estão todas aí, deve ter muitas mesmo, tem bastante. Só que elas estão todas intocadas, fazendo a sua hibernação, né? Esperando para o verão para poder se alimentar novamente, né? E chocando os ovinhos dos filhotes, por exemplo, né? Agora, Rui, me mata a curiosidade, em que ano que foi em que a cidade ficou submersa sobre as águas? Cidade não, vilarejo. Olha, que eu me lembro da notícia que vovô falava, que a primeira notícia que eu tive que ia começar a subir a represa, se não me engano, foi em 1958. Eu tinha 4, 5 anos de idade. Inclusive o vovô ainda falava para vai lá marcar quanto é que ela subiu hoje. Então a gente descia daqui da casa da vovó até lá na beira do rio, era mais ou menos para frente naquela boia lá, e colocava umas madeiras na tardezinha para ver quanto tinha subido aquela noite. E você lembra qual que era a dimensão disso tudo? Às vezes subia, dependendo muito da topografia. Tinha lugar, por exemplo, que era mais suave a praia, então subia bem mais. O lugar que era mais íngreme, então subia menos. Então a gente apostava, vamos ver quem que vai adivinhar quanto vai subir daqui até amanhã. Então a gente punha uma marcação no dia que estava e fazia aposta entre eu, minhas irmãs e tal, para ver quem chegava mais próximo no dia seguinte, para ver se a água tinha chegado lá perto ou não, né? E quantos anos demorou para ter essa imensidão de água que a gente está vendo hoje aqui? Olha, vovô foi o primeiro morador funcionário da ferrovia a morar no Porto Martins. E foi o último morador a sair do Porto Martins. E quando ele saiu, a represa já estava repleta. Foi em 1962 que ele mudou para Botucatu. 58, 62, 4 anos por aí? Mais ou menos uns 4 anos que levou para ela encher totalmente, sabe? Foi mais ou menos nessa época que ela encheu. E você estava contando que tinha uma família tradicional, muito tradicional aqui na cidade de Botucatu, né? Que parece que deixou um caminhão, não acreditava que ia acontecer toda essa história e no fim largou o caminhão lá, o caminhão acabou sendo submerso também. Se não me engano, não sei se era Mercedes ou Buzing, que tipo de caminhão era. Na olaria. Até máquina de esteira tem aí. Então o pessoal tinha recebido já a notificação que ia ter a subida da represa e tal, mas o pessoal daquela época achava que era boato. Imagine se vai subir, vai inundar tudo isso. Ninguém acreditava. Era na realidade planos da CESP para levar a hidrovia adiante. Então, por exemplo, o Porto Martins era o último porto do Rio Tietê. Então a intenção da CESP era aumentar essa área de navegação. Hoje nós temos até conchas. E pelos projetos originais, essa represa, essa hidrovia vai chegar até na represa da Billig de São Paulo. Para esses barcos que estão fazendo o transporte de soja hoje aqui, possam chegar até lá na beira da Serra do Mar e lá descarregar o material, por exemplo, a soja, para exportação. Hoje eles estão chegando até Anhembi. Anhembi, os comboios que vêm de São Simão em Goiás, nas barcaças que passam aqui pelo Rio Bonito, na época da safra passa muitas barcaças, às vezes chega a passar 2, 3 por dia, vão até Anhembi. A Anhembi ela é transportada pelos caminhões, para as carretas, e as carretas levam para Santos para exportação. O plano original, pelo que eu tive notícia em 2008, quando nós fomos na inauguração da eclusa de Ibitinga, nós recebemos uns panfletos da CESP, que essa hidrovia, além de Barra Bonita e além de Anhembi, com Anhembi, iam ser construídas mais 8 barragens. Anhembi a primeira e mais 7, até chegar na Marginal Pinheiros, Tietê. Então ela vai chegar lá. A intenção, o plano original da hidrovia Tietê-Paraná é poder chegar o rio Tietê até a represa da Billings. Ela vai desviar ali, quando ela vai sair da Marginal, onde tem o Cebolão, aí ela vai desviar pelo rio Pinheiros, depois do rio Pinheiros ela vai passar na usina da Traição, vai pegar o rio Jurubatuba e vai chegar lá na represa da Billings, onde será feito o descarregamento pro Porto de Santos. Portanto, um projeto grandioso, não? É muito grande. Infelizmente, existem muitos interesses contra esse progresso da hidrovia. Inclusive, nessa época, a gente teve a ideia do custo que é o transporte fluvial. Para você ter uma ideia, grossamente assim, se você pegar, por exemplo, se você vai transportar 1 tonelada, um certo trecho de caminhão, você vai gastar R$1.000, por exemplo, por tonelada. Com uma ferrovia, você gastaria 35 centavos. Aliás, de cada R$1.000, você ia gastar R$350 para transportar na ferrovia, e na hidrovia você ia gastar
R$ 150. É 1/5 do valor do transporte rodoviário, o transporte fluvial. E na sede da fazenda o senhor estava contando que tinha uma curiosidade de um casal, né? O senhor Secane e sua esposa, que vinham ver o trem no barranco. Como é que é essa história? Então, a história, quando o trenzinho vinha, à tarde vinha o vapor apitar longe, eles corriam no barranco para ver o vapor chegar. E à noite, 7 horas, chegava o trenzinho passageiro, eles também iam assistir o trenzinho chegar. Eles ficavam até 8, 9 horas da noite sentados, tomando a fresca, e depois retornavam para a casa deles. Esse era o cotidiano, a vida deles naquela época, né? E o tempo da escola, o que o senhor lembra do tempo da escola, do tempo de criança do senhor, os amigos de infância, como é que era? O tempo da escola meu, eu comecei com 7 anos, saí daqui do Porto Martim, no trenzinho Maria Fumaça, e ia até a Vitoriana. Aí chegava em Vitoriana às 11 horas, e entrava na escola às 11h30. E saía às 3 horas, e 5 horas saí de lá para cá e vinha chegar aqui no Porto Martim às 7 horas de trenzinho. E daí, como deu, que dava muita maleita, que a turma fala que dá muita maleita, meu pai deu maleita no meu pai, e aí tive que sair da escola para mim trabalhar. E naquela época, eu não me lembro quem foi o presidente, eu não sei quem que é o do presidente, que meu padrinho Secane doou um terreno para ele, fez um grupo para nós. Aí, então eu trabalhava de dia, estudava à noite, tudo eu e meus irmãos, e todos eles. E lembro muito bem dos meus irmãos, de muitos amigos meus que hoje Deus levou, estão por aí. E eu lembro muito bem. E sinto saudade porque, graças a Deus, hoje achei um amigo meu, 2 amigos meus que trouxe eu aqui, 3 até. Trouxe eu que me lembrar do meu passado. Tive olhando a linha, um trem passava. Estou lembrando, tive no pé da mangueira do Nofrácio, do Germano. Eu, muitas vezes eu roubava manga, mas era criança, eu roubava manga para chupar, mas ela não ligava. E daí, só que do nosso terreno mesmo nós não achamos nada, não encontramos nada, não vimos mais nada, tudo coberto de cana. E a igrejinha, a sede do papai, a venda, aquelas outras casas que eram alugadas, não tem nenhuma mais. Tá tudo coberto de cana. Me lembra um pouquinho das festividades da igreja, como que era o cotidiano, as missas e meses, como é que era que vocês viviam antigamente? Geralmente aqui, a missa era uma vez ou 2 por mês, mas era domingo de mês. Começava no Cerrito, aí vinha para Santo Antônio, vinha para Água Nova, vinha para Santo Antônio, vinha para o Porto Martim, ia para o Sala da Chave, e aí ia para o Balão, aí ia para o Gordura. E o senhor lembra do padre da época, dos religiosos? Quem eram as pessoas que conviviam com o senhor naquela época? Os padres não lembro, mas eu lembro que até os padres vinham e pousavam em casa, que não tinha hotel, não tinha pensão, não tinha nada. Então eles pousavam em casa. Meu pai sempre tinha cama de sobra, dava comida para eles. Então eles pousavam em casa. Aí ficava sábado, domingo, segunda-feira ia embora de trenzinho. Pegava o trenzinho aqui, ia até Vitoriana ia até Botucatu. Agora conta pra gente um pouquinho do tempo da sua infância, dos seus amigos de infância, quais eram as brincadeiras, o que vocês faziam, do que vocês se divertiam? Olha, eu falo bem a verdade, no tempo da minha infância eu só trabalhei, mas tinha bons amigos, mas eu só trabalhei e de domingo tinha que trabalhar porque meu pai tinha uma embarcação de tirar areia e pedra no rio, e eu que tomava conta, tinha que cuidar para não afundar. Então eu tinha pouca diversão. E conta um pouquinho pra gente como é que era esse trabalho junto com o seu pai na beira do rio. Então, nós trabalhávamos em 25 pessoas. Eu trabalhava na draga no meio do rio tirar areia, trazia no barranco, meus irmãos e os empregados do meu pai descarregavam. Mas só que numa época que deu esse negócio, meu pai pegou uma doença braba, uma doença de bexiga. Aí eu tive que tomar conta do que era do meu pai, da fazenda e do sítio e da embarcação do rio. Então daí eu trabalhava durante o dia todo e à noite estudava. O pai do senhor chamava como? Pedro Paulo de Oliveira. E ele que era o dono das barcas, isso? Era dono das barcas. Tá, e os amigos de infância, quem eram eles? Tinha bastante, tinha o Décio Secane, o Lilo Secane, o Hugo Secane, Joaquim Secane, Sérgio Martim, Carlito Martim, Ciro Martim, Vicente Martim, Otávio Martim, tudo da mesma família? Não, tudo amigo. O Rui Pirré, que ele era sorteiro também, o Rui, o Eduardo Pirré, era tudo amigo, era tudo um bairro só. Tudo um bairro, só quando juntava, todo mundo juntava. Aí tinha uma venda,
que é essa venda do galego, que eles falam, pareceu aquele rádio. Então aí tinha uma, não sei lá que era novela, o que era, e nós assistíamos a novela. Ele dentro da casa e na porta da venda, assistindo a novela. Todo mundo junto assistindo novela pelo rádio? Pelo rádio, todo mundo. Até a primeira vez que o rádio chegou, eu me lembro até hoje, eu estava mais ou menos, não sei quantos anos, ele está com uns 15 anos, 14. Eu me lembro muito bem hoje que quem cantou na beira do Rio da Barça foi o Tunico Tinoco. Eles vieram pessoalmente aqui cantar? Não. Cantaram pelo rádio, o senhor fala? Pelo rádio de São Manuel. Mas só quem tinha o rádio era o Balão. O Balão que é dono dessa fazenda ali, ó. Então ele parou na Barça, só que a pilha do rádio era mais grande que o rádio, era desse tamanho. Então era um domingo, nós estávamos trabalhando. Então nós paramos para ver, que nós éramos caipira, né? Paramos e comecei a olhar no rádio, assim, para cá, para ver se nós víamos o cantor. aí o Balão e o João, que era mais velho, começaram a traçar nós, né? Falaram, veja, o homem tá aí, o homem tá aí. Aí eu olhava se tinha mesmo, mas não tinha nada. Vocês achavam que o homem estava dentro do rádio? Ou dentro do barco? Né, às vezes parecia, né? Mas não parecia nada, era só o rádio. Daí que ele falou, não, meu filho, isso aqui é em São Manuel, está cantando lá no estúdio de São Manuel. Daí começou a aparecer esse rádio, a pilha grande, depois apareceu o rádio, a bateria, né, também bateria, depois apareceu aquele rádio assim, pilha pequena. Esse o que ano, seu Azor? Ah, isso foi em 46, 47, por aí. E o senhor estava contando também que aqui existiam uns tanques, né, de lavar roupas comunitários. Como que eram esses tanques? Era ali, ó. Geralmente não tinha esses tanques e geralmente mesmo, a maior parte das famílias lavava roupa no Rio Tietê. No Rio Tietê, cada um tinha uma tábua assim, não sei se elas punham uma tábua assim, e eles lavavam no Rio Tietê, porque a água do Rio Tietê, que tempo, nós fazia comida com ele. Era cristalina mesmo, mas cristalina. Nós bebia água dele e fazia comida, e as mulheradas vinham lavar roupa na beira do rio. 10, 12, 15, 20 moças lavavam roupa na beira do rio. E nós então, aí, quando nós pegávamos um defunto, nós amarrávamos ele assim, e bebia água para cima, porque a água rodava para baixo, né? E o defunto amarrado assim, bebia água para cima. Já tinha passado de defunto, a água já tinha ficado cristalina, purificada. Purificada. Nós vinha lá de cima, aqui, desse arco aqui, mas vinha lá embaixo, onde está aquele coisa lá que era o rio, cada um, naquele tempo tinha pote de barro? Não, de madeira. Ali em Botucatu não tem ali que ver. Você viu falar no baque? Sim. Então, de acordo com o baque que fazia barril e corote e máquina de beneficiar arroz e máquina de fazer café. De perova, de madeira. E o senhor estava contando pra gente também que existia uma colônia muito grande, né? Cerca de 50, 60 casas. Tinha mais ou menos umas 50, 60 casas. Só ali, né? E quem morava nessas casas? Era tudo de funcionário. Funcionário da Sorocabana, funcionário, outros que plantavam algodão, fazia planta de algodão, melancia, ele trabalhava no laria, era assim, roçava pasto, outros eram retireiros, outros faziam cerca, outros trabalhavam de conservador da estrada pela prefeitura, tudo ele morava lá, cada um pagava o seu aluguel. Agora, o que mais movimentava aqui seria a olaria ou não? Ou a plantação de algodão, de café, mas aqui, pelo que pelos históricos, é uma olaria muito grande que tinha aqui. O Dário Batistão fez quatro olarias bem grandes. Aí funcionava, o que mais funcionava aqui, que dava emprego pro pessoal, era meu pai e olaria. Que olaria, serraria não tinha. Aí o Lico Civeiro, daquela banda, o Lico fez mais uma olaria, movimentou mais ainda, mais gente. O que rendeu mais aqui era olaria e a tiração de areia nossa. Depois que veio uma plantação veio uma plantação de algodão, aí começaram, quando o BAC pegou, abriu uma fábrica de algodão em Botucatu, não sei se vocês lembram. Então, ali onde que é, lá em cima daquele arco, lá perto lá do... Vila dos Lavradores. E aí, então, ele financiou todo mundo que tinha terra para plantar algodão, e ele comprava o algodão. Aí que funcionou mais bem ainda. E o senhor estava dizendo para a gente também que a areia, os tijolos daqui foram feitos a faculdade de medicina? Não é que... Era o tempo ainda que era o hospital de tuberculosos lá? Não, por exemplo, assim, no seguinte, a Misericórdia, só tinha Misericórdia. Quando ficava doente levavam que estava doente lá na Misericórdia,
Aí a mãe da gente, qualquer pessoa, fala assim, doutor, aqui tem que eu sou o doutor Coelho, e o doutor Janela, e o doutor Costa Leite, só os 3. Aí perguntava para assim, doutor, sabe que meu filho fica bom, ele salva? Ele falava, minha senhora, só por misericórdia de Deus, como é que sabe? Eu não posso saber, só por misericórdia de Deus. Aí punharam o nome Misericórdia. Aí fizeram a outra, aí fizeram a... Foi um bordão dos médicos, então. Misericórdia pelos bordões do médico. Então, eles que punharam, né? Porque minha mãe chegava assim, ó, doutor, como é que é? Meu filho Sara? Ele falava assim, só se for por misericórdia de Deus, eu não sei. Então aí punharam esse nome de Misericórdia. E o Rui estava contando pra gente que as casas aqui eram cobertas não com telhas, né? Já que aqui existia olaria, não era com telhas de barro, e sim com zinco. Como é que era essa história? Quando chovia, como é que era? Quando chovia era um batucado, né? Era um barulhão que não tinha que aguentar, só que não chovia dentro. E era tudo de tábua, não tinha... Tudo de tábua, fogão a lenha e luz de querosene. Aí só que não chovia dentro. Depois passou muito tempo, aí começou a vir uns teião grandes, parecendo uma canoa. Aí já começaram a modificar, até que modificou tudo. Essas canoas, aquelas telhas feitas de barro? É de barro, vinha da Barra Bonita. Era feito aqui no Lari do Porto Martim, que é aí, tá embaixo ali, só fazia tijolo. E do Lico Silveira também, que é ali na banda do Rio, só fazia tijolo também, não fazia outra coisa, só tijolo. E aí essas teias vinham de lá. Agora as folhas de zinco vinha de São Paulo. E quando o senhor mostrava no mapa pra gente o coreto, vinha bandas de música tocar nesse coreto, violeiros, como é que era? Não vinha, aquilo era só para leilão. Assim, o dia de festa, então não tem o leilão que a gente ganha galinha, porco, vaca, cavalo para ajudar a festa. Então ali era o leilão só para o leiloeiro leiloar as galinhas, os frangos, o porco, o cavalo, o que desse. Então aquele benefício ia para a igreja. Não tinha festa de música, não. Tinha assim, o raiado de noite era com sanfona. Boneco pro lado, tu não quer mais. E com as suas histórias do senhor Azor de Paula, nós vamos dar um pequeno intervalo e já voltamos já. Não saia daí, porque tem muito mais história para vocês. Até já. Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Toda sexta na TV Alfa, você tem um encontro marcado com Márcio Paes de Almeida. Um programa com muita informação, descontração com entrevistados especiais. Encontro marcado, toda sexta na TV Alfa.
E voltando com o programa Memórias Botucatu com o senhor Azor de Paula, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, dessa vivência, dessa história do senhor no Porto de Areia aí, como é que era o cotidiano da vida de vocês, toda a família, já que o senhor trabalhava com ele desde muito pequeno, muito cedo, muito criança. Comecei a trabalhar com a idade de 7 anos. Então, surgiu um barco que o Secane fez, que é esse homem dali. Fez esse barco, mas a turma não trabalhava, meu pai pegou e comprou. Comprou para tirar a areia. Só que depois surgiu o Hospital do Rubão Júnior, e aí o Dinúcio velho pegou a empreita para fazer o hospital. Aí não conseguia vencer para tirar areia nem pedra. Aí o Dinúcio foi para São Paulo, comprou uma draga de areia, comprou a draga e as lanchas. Aí nós começamos a tirar da draga, ponhava na lancha, da lancha com uma pá descarregava no barranco, do barranco removia e depois jogava em cima da gôndola, 20 metros cada gôndola de areia. Nós pegava 6 horas, até 10 horas, 11 horas da manhã, e estava trabalhando ainda. Quantos funcionários exigia nesses? 25 mais ou menos, entre a família. Só trabalhava a pessoa da família ou tinha outros funcionários? Eu trabalhava mais ou menos uns 8 da família, o resto só empregado. Tinha uns 15, 20 empregados. Tinha uns 15, 20. E o senhor estava falando para a gente do cemitério, né? Quanta curiosidade esse cemitério. Então, aí, quando eu era moleque, tinha um cemitério assim, na fazenda do Secane. Era uma capelinha, um cercadinho de madeira, feito e coberto. Então eles enterravam muito defunto lá. Isso eu lembro, que eu tinha mais ou menos 9 anos. Daí, não sei o que aconteceu com meu padrinho meu, não deixou mais ter o cemitério lá. Aí arrumaram ali, na turma 5, esse terreno. Acho que foi o Demar de Barro que deu, acho. E aí então empreitaram para meu pai cercar o cemitério. Meu pai, nós cercamos de lasca de Guarantã, porque era muito difícil para suportar, que nós pegava muito defunto na água assim que rodava, nós pegava indigente, eu não sabia quem que era. Então era difícil, tinha que trazer a polícia de Botucatu até no Porto Martim para fazer o BO lá. Depois tinha que pegar ele, pôr numa rede, um carro de boi, ou senão numa carroça, levar e enterrar lá na Vitoriana. Aí era difícil para ir de carroça, para ir a pé e voltar, levava o dia inteirinho para ir e voltar. Aí então, como era aqui era pertinho, do Porto Martim no cemitério era mais ou menos 1 hora de viagem. E quando eles eram transportados em carro de bois, eles iam geralmente em caixão ou em rede, aquelas redes antigas? Não, o que eles pegavam quando eles pegavam no rio, ia em rede. Agora o que morria na vila, que morria muito na vila também, né? Aí o Tônio Costa era o seu Germano, que era dono da oficina. Aí montava uma cavalo, vinha em Vitoriana, comprava mortaia, taxinha, e daí ali na oficina do Tônio Costa eles faziam o caixão. O que é mortalha? Mortaia é um pano preto, aquele pano preto de luto. Quando era casado, velho, coisa assim, era aquele pano preto de luto, que eles falam, não tem o pano de luto? Era aquele. E quando era sorteiro moça, era branco. Aí então ficava ali, aí guardava, né? Aí guardava, aquela noite inteira, guardava. Aí quando era no outro dia, ali para 8 horas, 9 horas, levava e enterrava lá. E quando o senhor falava que eles iam daqui, que morria no rio, ia de rede, como é que ficava o cheiro disso tudo? Ah, ficava forte, hein? Ficava bem forte. E por que não transportava no caixão? Não seria mais fácil? Mas eles eram indigentes, não tinha quem desse o caixão, que nem fazia ali na coisa, mas o dono pagava. Por exemplo, morriam da minha família, eles faziam, mas nós pagávamos o caixão. Além de pagar o caixão, a gente tinha que sair do Porto Martim, lá em Vitoriana, comprar os panos, comprar a taxinha para depois fazer o caixão para pôr ele. E o senhor lembra lá em Vitoriana qual era a família que vendia tudo isso? Os caixões, vendia a mortalha, as taxinhas? Era o Levi, o pai da Roca lá, do Roca lá. Que tinha Transportadora? Roca, é o pai dele. Levi, que era pai do dono da transportadora Roca? É, mas isso faz muitos anos. Era o pai dele que vendia. E aí de a parte tinha a farmácia, que era do irmão dele. Então só ele que tinha aquele empório, que vendia essas coisas. E Vitoriana naquela época tinha muitas pessoas ou não? Ah, tinha bastante, tinha bem. Era bem maior que hoje o lugarejo lá? Não, era mais pequeno. Tinha muita gente por causa daquela fazenda que é onde que... Ali que eu falei para você que era puro café, ali chamava-se Conde Serra Negra. Ali era muito grande, era só café ali, tinha não sei quantos mil pés de café ali. Tinha uma fazenda muito grande ali.
E alguma curiosidade que aconteceu nesse cemitério aqui de Porto Martins? Tinha alguns casos ou causos curiosos que lhe chamavam a atenção, história de assombração, alguma coisa? Tinha alguma coisa nesse sentido, não? A única coisa que tinha que se enterrava o defunto. Hoje da manhã soltava o carro. Soltava o carro, o tatu comia tudo. O tatu comia tudo? Mas como que é essa história? Então, porque o tatu cavalo come, o defunto come tudo. Tatu cavalo come, outros tatu não come? Não, só o tatu cavalo. Come. E quanto tempo? Já enterrava e já o tatu já vinha comer? Na outra noite eu tava. Você podia ir no cemitério, tá picado de buraco de tatu lá. Aí, lá eu sei como é que eles faziam, quebrava o caixão, comia tudo. Essa é uma das maiores curiosidades. Tem outras, assim, histórias de assombração, alguma coisa? Não, sim, tinha. Naquele tempo, quem acreditava, né? Naquele tempo tinha saci, tinha lobisomem, tinha tarde bruxa, né? Tinha essas coisas. O senhor acreditava nisso? Acreditava porque nós via, né? O senhor chegou a ver uma bruxa, um assombração? Saci eu vi, Boitatá eu vi também. Boitatá e Saci. Como é que é a história do Saci? Depois nós vamos pro Boitatá. O Saci, ele ficava subiando. Ele subiava. Se você respondesse, ele vinha onde você estava. Se você não respondesse, ele não vinha. Mas se você respondesse, ele vinha na hora. Então, aqueles que fumavam, assim, vamos supor, cigarro de paia, o de pito, ele vinha e pegava o pito do cara, pegava o cigarro do cara e levava embora. Fazia as traquinagens dele? Fazia as traquinagens dele. E aí o Boitatá, sei lá, parece que era um casal de bruxa que eles falam, né? Ele pulava para cima assim e soltava fogo. Pulava para cima e soltava fogo. Você não podia mostrar nem o dente nem as unhas para ele. Por que você mostrasse os dentes e as unhas? Aí ele vinha e aguentava. Ele vinha. Agora se você não mostrasse as unhas nem os dentes, ele não vinha não. E teve algum caso que o senhor conheceu que o Boitatá avançou em alguma pessoa? Não, nós só via lá, né? A gente via de longe assim, né? Porque aquele tempo, né, que eu tinha medo quando ele via, já corria para casa. As próprias mães da gente, o pai chamavam a gente para não ficar. Que ele vinha mesmo. E aí ele vinha. Agora, eles falavam que diz que o Boitatá com a fêmea, diz que é quando cruza o compadre com a comadre, eles falavam, que eu ia falar, né? Eu tinha muita criança agora, não sei se é verdade, mas eu já vi. Mas como que é, quando ele cruzava o comadre com o compadre, o que dava? Ele virava assim, ficava bravo, de pular pra cima, assim, soltava fogo. Daquele coreto mesmo, cansemos de ver. Cansou de ver? Daquele coreto mesmo, nossa, nós ficávamos naquele coreto, assim, geralmente era quarta-feira, sexta, que parecia. E aqui comigo o Rui, ele tem uma história também bastante curiosa da sua avó, que se jogou no rio com uma criança. O que era, filha dela, como é que é? Na realidade era minha bisavó, a dona Felisbina. Ela era índia, foi capturada aí pelo pessoal e civilizada, né? Essa que foi capturada a laço? Essa mesmo. E o marido dela era muito ruim, já tinha uma criança e judiava muito dela. E um dia ela resolveu amarrar a criança na cintura e se atirou no rio. Aí esse meu avô, o Paulino Costa, tirou ela do rio, salvou ela e casou com ela. E aí teve minha avó Eufrásia, que por sinal era muito amiga da filha do Conde Serra Negra. E as duas eram muito amigas. E o Conde, uma época, quis que ela fosse estudar em Botucatu, no Santa Marcelina. Ia mandar a filha e queria que minha avó fosse com ela, que era a única amiga que ela tinha. Mas infelizmente meu avô não deixou. Mas por que não deixou? Sei lá, o povo assim naquela época era ignorância praticamente, né? Uma ignorância de proteção para a filha, né? Não deixou a minha avó ir para o Santa Marcelina estudar com a filha do Conde. E você, Rui, que viveu toda essa história aqui dentro do Porto Martim, né? Desde criança foi criado dentro do Porto Martim, viu o Porto Martim ser inundado pelas águas. Esse cemitério deve ter bastante curiosidades, né? Você lembra de algum caos que alguém te contou ou que você mesmo viveu? Não. Infelizmente
O papai, acho que mamãe talvez saiba de alguma história a respeito, mas eu nunca vi nada assim de sobrenatural, vamos dizer assim. E olha que eu andei muito por aqui de noite, de madrugada, sempre andei sozinho, de barco, nadando, a pé, mas salvo uma vez mas isso já há pouco tempo, a questão de uns 15 anos atrás, logo que o Dr. Washington comprou a fazenda, e começou a chegar, acho que o pessoal de fazer pescarias aí, e começaram a roubar gado na fazenda dele. E naquela época, eu trazia muitos amigos lá do Banespa, Valdir Duarte, Paulo Capelupi, Zé Baceta, aquela galera vinha muito pescar aqui no Porto Martins, que é muito bom de pescar piaparas aqui, na época que está mais baixo o rio. E eu lembro que um dia nós saímos de madrugada do Rio Bonito, acho que era umas 5 horas da manhã, estava escuro ainda, e faltando acho que uns 3 quilômetros para chegar no Porto Martins, nós avistamos aquela luz enorme assim, por cima do rio, aqui na praia, na região aqui do Porto Martins. E o pessoal ficou preocupado, falou, e o que é aquilo lá, o disco voador, será, e tal, e coisa. Não, vamos voltar embora, vamos pra lá não. Eu falei, não, vamos lá, vamos pegar esse disco voador por lá, vamos ver o que é isso aí. Não. E os caras já apavorados dentro do barco e tal. Aí o tal do disco voador, aquela luz imensa, tomou o rumo do Rio Capivara e sumiu. Aí eu continuei, vim com os caras até aqui e tal. Eu não sei como é que os caras passaram o dia, aquele dia, sabe? Com aquela vista que nós tivemos de madrugada e tal. Mas aí depois eu fiquei sabendo que era o Dr. Washington com o seu piloto, que ele sempre vem de helicóptero para cá. Ele estava fazendo uma sondagem de madrugada para ver se pegava algum barco suspeito roubando o gado dele. E como a gente estava no motor de popa, com o barco meu, não dava para ouvir o barulho do helicóptero. A gente só via aquela luzona clareando pro chão assim e tal, né? E o pessoal apavorado no barco, querendo... Falou, ih, alguma coisa estranha lá. Nada de disco voador, apenas um susto. Apenas um susto, apenas a iluminação do helicóptero com o seu farol lá clareando. E mais nada de sobrenatural. Rui, e seus amigos de infância aqui do Porto Martins, quem eram? Praticamente meus amigos se resumiam mais aos amigos que eu tinha em Botucatu. Tinha muita amizade com o pessoal da família Sarto, com o Décio, o Djalma, o Diller, Edmuro, o Rodrigo da farmácia, Vicente. Tinha uma galerinha lá que a gente fazia a nossa amizade. Aqui no Porto Martins praticamente eu não tinha amigos, que a gente vinha para cá para passar fim de semana, então a gente ficava praticamente confinado na casa de vovô aqui. Porque para sair daqui, para ir para a beira do rio, só com a rédea curta da mama ou do papa, porque sabiam que se soltasse eu ia pro rio mesmo. E qual era a função do seu avô aqui dentro do Porto Martins? O vovô, na realidade, ele era uma espécie de líder do pessoal da ferrovia, principalmente na parte de náutica, na parte de montagem de equipamentos e tal, né? Ele é que fazia a liderança do pessoal que trabalhava na ferrovia aqui. Aí papai começou a trabalhar na ferrovia, depois mudou para Vitoriano, inclusive para a escola. Tinha o trenzinho que levava eles para lá. Aí vovô acabou comprando uma casa lá em Vitoriana, para eles terminarem os estudos lá e tal. Aí depois, com o desativamento, ele foi inclusive chefe de estação na época aqui do Porto Martins. Depois foi removido para Botucatu. Mamãe e papai moraram. Se você ver aquela foto que tem da estação no Porto Martins, em cima da estação era uma casa. E mamãe e papai moraram, logo que casaram, moraram nessa casa por um bom tempo. Mamãe, inclusive, morre de medo até hoje, porque ela ficava sozinha lá em cima e papai tinha que ficar atendendo a estação ali, o pessoal. E às vezes ventava e fazia esses barulhos estranhos e tal e coisa. Mamãe sempre teve apavoramento de ficar sozinha por isso. Então ela morou nessa época em cima da casa da estação aqui da ferrovia. Depois ele foi para Botucatu e trabalhou durante muitos anos ali no movimento, subindo onde é a Secretaria de Saúde hoje em dia. Tinha a sala de radiotelegrafia, né? Mamãe até hoje, se você for falar com ela por telegrafia, ela conhece os códigos de telegrafia. Até aconteceu um caso uma vez, interessante até esse caso, que deve ter sido inspiração até por uma novela que foi de sucesso no Brasil. Não sei se você viu, uma vez que o cara estava internado no hospital e ele não conseguia falar porque estava todo entubado e ele conseguia se comunicar através de toques de telegrafia. Na realidade foi meu pai com o Sr. Bonomi,
marido, pai da mulher do Fernando do turismo, a Marlene, inclusive o Fernando estava nesse dia lá no hospital. Papai tinha sofrido um infarto e estava internado, todo entubado no hospital. E minha irmã tinha vindo de São Paulo para fazer uma visita para ele. E ele deitado lá na cama do hospital, na UTI e tal, e sem poder falar, né? Aí o papai e o Sr. Bonomi, o papai começou a telegrafar no pulso do Sr. Bonomi a responder as perguntas que eles faziam. E o Sr. Bonomi ia traduzindo para minhas irmãs e para minha mãe o que ele estava querendo falar, as respostas que ele estava tendo. Então é fruto da ferrovia. Papai foi um radiotelegrafista, inclusive fui radioamador por muito tempo, graças à iniciativa de vovô também, que sempre estava me explicando como é que eram os rádios. E naquela época não tinha fonia, era mais telegrafia mesmo. Mas eu nunca consegui aprender os códigos, os pontos e traços e tal. Mamãe sabe alguma coisa. Mamãe, se precisar fazer uma comunicação por radiotelegrafia aí, ela lembra de muitas palavras aí, muitos códigos aí de telégrafo. E o seu pai também teve um irmão que trabalhou aqui, né? Seu pai, como que era o nome dele? Meu pai era o Rui Costa Pirré. E o seu tio? O meu tio, Eduardo Pirré. Ele também trabalhava aqui? Qual era a função dele aqui? Ferrovia também, trabalhava na ferrovia. E a função dele? Não sei te dizer a função do meu tio, mas praticamente eles trabalhavam, era ali fazendo algum serviço ou outro na infância, na adolescência melhor. Não sei te dizer exatamente o que meu tio fazia. Meu pai eu sei que foi chefe de trem, foi radiotelegrafista, chefe de oficina, chefe da estação, quero dizer. Mas o meu tio eu não sei te dizer exatamente qual era a função dele na ferrovia. E qual a grande lembrança, para a gente finalizar a matéria, qual é a grande lembrança que você traz aqui, hoje, nesse dia, pisando nessas terras, que ainda sobrou um restinho, né, para contar essa história? Qual a grande lembrança que você traz na sua mente, do seu tempo de criança, enfim, do que você viveu aqui? Olha, a lembrança mais temerosa que eu tive foi num domingo que eu fui embora do Porto Martins e o rio estava quase chegando no leito, porque além de ter o rio, ele tinha uma certa lateral assim, que era inclinada, que tinha calha. E o rio estava quase chegando no limite dessa calha. E além dessa calha, naquela área que você vê para lá, por exemplo, era onde tinha raia e tudo mais. Então, quando eu saí do Porto Martins, a última visão que eu vi do rio foi assim, cerca de 200 metros de largura. Na outra vez que eu estava voltando para o Porto Martins, eu me deparei com isso que você está vendo aqui, ó. Imagine, você saiu de uma semana num lugar, vê um rio de 200 metros de largura, e a hora que você volta para lá, vê isso daqui, ó, esse mar de água com quase 4 km de largura, foi um grande desespero meu. Achei que ia inundar tudo, que não ia ter mais jeito, que a gente ia morrer afogado, sabe? Foi a única imagem temerosa que eu tive aqui do Porto Martins. Uma das últimas imagens foi essa, que quando subiu a represa, inundou tudo. Eu falei, agora danou tudo, agora já era. Tá aí, chegamos ao final do nosso programa Memórias Botucatu. E lembrando que na próxima quinta-feira, às 19 horas, tem mais outro programa com muita história para vocês. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.